Prezados alunos e alunas de filosofia, estaremos adentrando nestas aulas na filosofia de Aristóteles. Tratamos já nesse mundo da filosofia grega, dos pré-socráticos, tratamos dos sofistas, observamos os critérios da filosofia socrática, mergulhamos no universo oceânico da filosofia platônica e agora iremos para a filosofia de Aristóteles. E para dar início a essas nossas conversações sobre o pensamento de Aristóteles, quero ler um poema de Fernando Pessoa na obra O Eu Profundo e os Outros Eus. Diz assim o poeta: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial, a perplexidade, o espanto, que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Esse poema ilustra bem o que é a filosofia. A filosofia é uma forma de olhar o mundo, é uma forma de olhar a vida. E essa forma de olhar é caracterizada pelo senso crítico, pela abordagem lógica da realidade, pela valorização do logos, da dimensão racional do pensamento humano. Aristóteles é um pensador que, juntamente com Platão e Sócrates, representam, assim por dizer, o ápice da filosofia grega, o ponto mais alto da filosofia grega, o ponto de maior esplendor da filosofia grega. Portanto, olhar para esses pensadores é conhecer efetivamente o que a filosofia produziu de mais profundo, de mais complexo e de mais abrangente. E nesses três pensadores está a efetivação da possibilidade da filosofia como forma de conhecimento adequado e lúcido do mundo. Veremos algumas questões introdutórias referentes à figura histórica de Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia. Viveu entre o período de 384 a 322 a.C. Foi uma figura intelectual de permanente influência nos rumos do pensamento ocidental. Aristóteles não apenas é bastante representativo da época em que ele viveu e produziu conhecimento filosófico, mas também a sua filosofia se desdobra em outras eras no mundo ocidental. Por exemplo, na Idade Média, é crucial o papel de Aristóteles para um pensamento mais avançado, mais lógico e mais crítico para pensar as circunstâncias existenciais desta civilização. No pensamento de Tomás de Aquino, por exemplo, Aristóteles aparece como uma grande força capaz de desencadear uma compreensão dos tópicos referentes a Deus, sua existência e sua revelação a partir de parâmetros lógicos. É a filosofia de Aristóteles, dentro do cristianismo, no pensamento de Tomás de Aquino, que vai dar base a isso que nós chamamos de filosofia medieval. O mundo medieval produziu uma filosofia, e essa filosofia que foi produzida no mundo medieval, ela não é apenas fundamentada nas questões relacionadas ao texto bíblico, à revelação, mas é também um horizonte onde a filosofia grega aparece, tanto na figura de Platão, no caso de Agostinho, e na figura de Aristóteles, no caso de Tomás de Aquino. Aristóteles frequentou a academia de Platão, portanto, ele está inserido numa tradição filosófica. Ele aprendeu filosofia ali na academia de Platão, ele ouviu os rumos do pensamento platônico, ele observou os desdobramentos da filosofia de Platão e ele com certeza dialoga com essa filosofia, rompe com ela em alguns pontos decisivos e centrais, mas compartilha com ela também questões do senso lógico, a importância da virtude como sendo um elemento a ser validado pelo pensamento, a dinâmica da filosofia em termos de ação no mundo social, compreendendo esse mundo social e dando condições para que o ser humano possa viver dentro dele com maior senso de responsabilidade,
racional e moral. Então há elementos que estão em Aristóteles que são compartilhados com Platão e também compartilhados com Sócrates, a questão da essência das coisas, a possibilidade da verdade. Então Aristóteles faz parte de um universo essencialmente marcado pelo pensamento filosófico de Platão, porque ele fez parte da academia de Platão. Não poderíamos pensar Aristóteles sem ter o entendimento da filosofia de Platão, como vimos. É possível que não houvesse um desdobramento na direção que Aristóteles apontou, mas uma vez que ele demonstra esse desdobramento no exercício do pensamento filosófico, temos que entender que esse desdobramento se dá em função da inserção dele no mundo da filosofia platônica, na leitura que ele fez dessa filosofia platônica e na forma como ele entendeu que ela deveria ser superada ou deveria ser contestada. Depois Aristóteles funda a sua própria escola de filosofia, o chamado Liceu, e ali ele tem uma experiência que entra para a história da filosofia como a experiência filosófica peripatética, ou seja, ele e seus alunos caminhavam ali no bosque, ao redor do espaço onde estava instalada a academia, para discutir assuntos filosóficos. Esse processo de estar caminhando na natureza e discutindo, dialogando sobre dinâmicas filosóficas, entra para a história da filosofia como um procedimento peripatético. Em Aristóteles, portanto, há questões muito importantes e muito interessantes para a questão da filosofia. Há uma culminância no processo dele de relação com a cidade de Atenas, uma vez que ele vem de Macedônia, quando essa região, esse espaço geográfico é ocupado por uma potência estrangeira e Aristóteles não pode mais permanecer ali. E ao sair da cidade, ele diz uma frase que se tornou uma frase bem interessante. Ele diz assim: evitar que os atenienses pequem duas vezes contra a filosofia. Ou seja, eu vou evitar que os atenienses pequem duas vezes contra a filosofia. Indo embora. E ele está fazendo referência, com certeza, à experiência que teve Sócrates de desafiar algumas convicções da sua época e ser tratado de forma repressiva para que a sua ação de filosofia não permanecesse estabelecendo novos horizontes de pensamento para a condição humana. Aristóteles estava ciente do potencial que a filosofia tem, que a independência de pensamento, que o exercício racional crítico tem dentro de uma sociedade, desafiando ordens, estabelecendo novos critérios de reflexão e novos critérios de pensamento. Portanto, estudar a filosofia de Aristóteles é entrar no mundo conceitual filosófico de suma importância para os rumos da filosofia, não só para entender o que foi a filosofia no momento da sua primeira aparição histórica no mundo grego antigo, mas também para entender aquilo que será a linguagem filosófica um pouco mais adiante, entrando no mundo medieval, passando pelo mundo moderno e chegando na culminância do nosso tempo contemporâneo. É muito importante estudar Aristóteles porque nele existem categorias filosóficas que devem ser muito bem entendidas, e essas categorias filosóficas ainda servem como um elemento que fundamenta uma reflexão filosófica sobre o espaço social e sobre a possibilidade do conhecimento, extremamente importante e pertinente para aquilo que nós chamamos ainda hoje de filosofia. Vamos então caminhar nesta perspectiva da compreensão da filosofia aristotélica. E num segundo momento estaremos entrando então em alguns pontos mais específicos desse saber filosófico atribuído a Aristóteles.